Quero muito falar com você sobre processo, sobre estações que muitas vezes a gente não entende, né? Que a gente tá em constante mudança. Nós não ficamos sempre no mesmo lugar, no mesmo local. E esse é o ciclo normal da vida, né? A gente precisa entender que nós temos estações, que nós temos fases. E eu queria perguntar pra você se você sabe a estação em qual você tá vivendo. Porque entender a estação que você tá vai te ajudar muito, vai te fazer com que você não viva uma vida ansiosa, não tenha pensamentos, sabe, de eu deveria estar fazendo outra coisa, eu deveria estar correndo mais, deveria estar me posicionando mais nisso, naquilo. Mas quando você entende a fase que você tá, você sabe o que você tem que fazer e você não fica se moldando pelas coisas, pela correria das outras pessoas. A outra pessoa tá fazendo outra coisa e você às vezes fica tentada ou tentado a se comparar com as outras pessoas, com as estações de outras pessoas, com os palcos das outras pessoas. E a gente olha para os nossos bastidores e a gente se sente tão distante, né? Tão distante do que você acha que deveria estar fazendo ou como você gostaria de estar vivendo a sua vida. Hoje eu quero falar sobre contentamento, sobre ser uma pessoa que vive o momento, que vive a sua estação. Não queira viver a estação de outra pessoa, não queira ser outra pessoa e nem se comparar. Eu sei que na nossa mente a gente sempre tem aquilo, né, de querer se comparar, né? Eu acho que isso é uma questão de insegurança da nossa parte e também de não ter fé e confiar em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Então, enquanto você estiver olhando para a vida das outras pessoas, se comparando com as outras pessoas, você vai deixar de olhar para a sua vida e olhar para aquilo que Deus tem te dado, para aquilo que Deus está falando com você agora. Talvez nesse momento não seja a hora de você estar indo fazer uma coisa, seja o momento de você construir raízes, de você entender quem você é de verdade, a sua identidade em Deus, sabe? Eu tenho passado por um processo de muita cura, de muito renovo, né? Aqui no meu secreto, aqui com Deus. E muitas vezes eu fico, Deus, eu não deveria estar fazendo alguma coisa, eu não deveria estar fazendo isso, eu não deveria fazer. E eu chego com um monte de coisa pra Deus, um monte de vontade, de sonhos, né, de promessas. E Ele tem me feito olhar pra mim, sabe? E às vezes você acaba não vendo os seus pequenos avanços, né? Vendo aquilo que tá transformando, porque você quer mudanças rápidas. Isso é uma questão da nossa geração, né? Nossa geração, ela quer algo para ontem, né? É uma geração fast food, é uma geração que não sabe esperar processos, que acha que tudo vai acontecer da noite pro dia e não funciona assim, né? Nós plantamos uma semente, nós regamos ela com água, tem o solo, tem o sol, e ela vai crescendo e ela vai germinando. E assim é na nossa vida espiritual também. Em tudo, por exemplo, eu tenho estudado muito sobre a mente, sobre a nossa mente, sobre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente assiste, que tudo isso envolve a nossa mente, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala. Eu tenho estudado bastante sobre isso. Uma mentora que eu posso dizer, eu não sei se vocês conhecem, mas é a Joyce Meyer, né? Ela fala muito sobre nossa mente, sobre o campo de batalha da mente, que tudo inicia ali. E Deus tem me feito ver a questão dos meus pensamentos sobre mim, sobre as pessoas e sobre também aquilo que eu tô falando, aquilo que eu tô declarando, né? Porque muitas vezes a gente fala aquilo que a gente vê, as circunstâncias, né? E não aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos instrui, as promessas dele. E às vezes é difícil porque você vê o que tá acontecendo agora, mas é o que tá na palavra de Deus. E as suas emoções é o que você tá sentindo agora, mas o que tá na palavra de Deus. E você fica assim, sem saber, né? O que eu faço, pra onde que eu vou. E eu quero dizer pra você que você deve não seguir as suas emoções ou seguir as circunstâncias, mas deve olhar com os olhos da eternidade, com os olhos da fé
com aquilo que a palavra de Deus te instrui, aquilo que o Espírito Santo está falando com você, a palavra viva de Deus, as promessas de Deus, né? A Bíblia, ela é para ser lida de uma forma ativa, né? Não é para você ler e fazer um checklist pronto ali de hoje e tá tudo bem, não. É para você mergulhar nas escrituras mesmo, para você perguntar o que Deus tá falando aqui, o que Deus quer que eu faça agora, o que Deus quer que eu perceba dele. A Bíblia, ela revela o caráter de Cristo, ela revela o caráter de Deus, revela como Deus instrui os seus filhos. Então, a gente vê na Bíblia, né, a história de homens que erraram, que falharam, que pecaram, mas que Deus sempre ali estava com a sua graça, né, instruindo. Então, isso é para mim e para você também, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nossas vidas. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de orar, né, para que você possa entender a estação a qual Deus tem para sua vida, para que você não se compare com as outras pessoas, não olhe para a direita nem para a esquerda, mas que faça aquilo que Deus está chamando você para fazer, ali no secreto mesmo, sabe? Para que você abra sua mente, abra o seu coração, para que você tire todas as distrações, né? E para que você venha pensar aquilo que Ele pensa a seu respeito. A palavra de Deus fala: quer comais, quer bebais, façai tudo em meu nome. Então, para que você venha glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. E para que você tenha uma alegria e um contentamento na estação a qual você está. Para que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, guardando as suas emoções, blindando a sua mente. Amém? Até a próxima.